pessoal, tudo bem? Aqui Leões da Liberdade mais uma vez. A gente vai fazer um Entre Leões, o nosso canal consagradíssimo nesse ramo do YouTube de programas aí que vocês assistem na sua tarde. Então, hoje aqui a gente vai fazer, como de costume, uma entrevista. Hoje a nossa convidada vai ser a Adelaide Oliveira, que é membro do Movimento Brasil Livre. Vamos começar pelas apresentações. Temos aí o nosso querido André Zen Canizella. Quer se apresentar aí, André? Opa, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Zencanizella, sou um alexandrino também, né? Assim como meus colegas Kenar e Eduardo. E sou estudante de Geografia pela Universidade de São Paulo, alguns de vocês já devem conhecer pelos vídeos que eu faço no canal, né? Também faço parte do curso de Geopolítica Professor Eniose, né? E não sou membro ainda do MBL, mas estou aí na academia deles e quem sabe um dia estou lá no nacional ou estadual. Então agora passar aí para o Edu. Edu, quer se apresentar? E aí, pessoal, aqui é o Eduardo, eu sou militante do MBL de São José dos Campos. Estamos aqui para mais uma entrevista muito boa, muito incrível com a Adelaide. E é isso, tamo aí. Quer se apresentar aí, Diego Augusto? Eu sou Diego Augusto, eu sou de Minas Gerais, eu sou da coordenação do Movimento Brasil Livre do Interior, que é um grupo que tem várias cidades, porque várias cidades pequenas e não tem um grupo formado em cada uma. E sou estudante de História da PUC Minas e ateniense da Academia MBL. O pessoal aí sempre gosta de falar das casas, eu não falo muito sobre a minha, mas eu também sou um alexandrino, só para deixar claro aí. Bom, pessoal, prazer, eu sou o Kenar Rios, eu trabalhava na coordenação estadual do Movimento Brasil Livre no Maranhão, e hoje eu trabalho do MBL, sou menos anos já. E é basicamente isso, estou aqui hoje para contribuir com essa slide. Agora, passando a bola para a nossa entrevistada Adelaide. Adelaide, se apresenta para a gente aí. Olá, estou me sentindo mais jovem aqui no meio de vocês. O meu nome é Adelaide, eu sou corretora, sou formada em letras, nunca exerci como professora de treinamento na área de vendas e na área que quem é da academia sabe, na área de programação neurolinguística. Eu tenho 60 anos, sou aqui de São Paulo, fui militante, fui líder e porta-voz do movimento durante uns 5 anos aproximadamente, e o ano passado me candidatei junto com o Arthur para vice-prefeita de São Paulo, tivemos uma expressiva votação de quase 10%, foi assim, éramos assim, desacreditados, né? Aparecíamos nas pesquisas com 1%, 2%, e de repente o Arthur estourou, ele é um grande cara, e estourou, e foi para quase 10%. Foi uma experiência super interessante. Aí eu decidi ficar na política, saí do mercado de imóveis e hoje estou aqui no MBL e estou tentando somar um pouco mais de dedicação aí para transformar o Brasil junto com essa moçada toda aí, que me rejuvenesce todo dia. Adelaide, muito obrigado por aceitar primeiramente a conversa com a gente. Uma pergunta mais introdutória, queria saber para você o que gerou esse interesse em participar de movimentos como, por exemplo, Vem Pra Rua, que você falou que você coordenou. O que gerou esse interesse de trabalhar com a política, essa gestão de pessoas, de coordenar? Bom, assim, eu sempre fui um bichinho político, né? Com 18, 20 anos, eu estava envolvida nas diretas já. Fui nas manifestações, apanhei da polícia na rua, porque naquela época você não podia falar muita coisa, e lutamos muito pela democracia, e a democracia veio em 84, 85, aí a gente começou a ter, foi a redemocratização do Brasil, em 88 foi a Constituição, aí falei, pronto, né? O Brasil está resolvido, então não preciso mais posso sair da militância política. Aí eu tive a minha filha, né? Casei, tive a minha filha, papá. Chega 92, acho que foi 92, 91, 92. Pô, peraí, presidente eleito está roubando, era o Collor. Não, peraí.
Se eu lutei para ter eleição, mas eu lutei para ter eleição para botar um cara que valesse a pena. Fui uma das caras pintadas, trabalhamos pelo impeachment do Collor. Aí, impeachment do Collor, agora está tudo certo, vamos embora, vamos para casa, vamos cuidar da vida. Continuei cuidando da minha vida. Veio um mensalão. Falei, gente, esse Brasil não me deixa em paz, né? Teve um mensalão, mas aí teve o julgamento do mensalão, aquela coisa toda, né? Aquela espetacularização na TV. Bom, puniram. Os ladrões foram todos presos e agora nós estamos, né, em uma nova fase. Mas não deu nem para respirar, aparece o Petrolão, né? Que a Lava Jato primeiro foi chamada de Petrolão. Falei, gente, esse negócio não dá certo, não. Aí comecei a investigar. Sabe quando você começa a querer saber? Quando você está cuidando da própria vida, você não assiste. Para começar de assunto, deixa eu ver, a página política, né? A televisão não falava de política, falava de futebol, da vida dos artistas, essas coisas, né? Não falava de política. E eu estava bem alienada. Aí, quando eu comecei a estudar um pouco, ler um pouco, ir atrás, eu falei, gente, esses caras são um bando de... É uma quadrilha, né? E aquilo foi, durante o ano de 2013, foi uma coisa que pegou bastante, né? Eu falei, caramba, lutamos tanto para ter um Brasil democrático e agora entra um ladrão, depois o outro, né? E discutindo esses assuntos com os meus amigos, eu recebi, foi logo que eu instalei o WhatsApp no meu telefone, eu recebi uma mensagem de um amigo falando de manifestações, né? Isso em 2013. Mas aí começou o negócio começou a explodir de manifestação. Um dia era 100 mil pessoas na rua, no outro dia era 200 mil pessoas, até que teve milhões de pessoas. Aqui em São Paulo foi uma coisa absurda, eu não sei quem não está em São Paulo como foi, mas aqui em São Paulo foi realmente impressionante. Eu não fui, era mais a moçada que combinava, sabe? Porque assim, as pessoas da minha idade não estava muito, né? Estava trabalhando, cuidando da vida. E aí, a minha filha foi, né? A minha filha hoje tem 32 anos. A minha filha foi, e quando nós sentamos para conversar sobre o assunto, né? Ela falou que foi e que ela lembrou de mim. Eu disse, por quê? Ah, mãe, porque você contava lá das diretas já, você contava do impeachment do Collor, né? Dos caras pintadas, é uma coisa que a gente, né, até ouviu falar na história. Mas ela estava andando pela Faria Lima, junto com todo mundo, né? A caminhada estava passando pela Faria Lima, e um senhor, da minha idade mais ou menos, em cima de um carro, gritou para a molecada: é isso aí, tem que protestar, porque eu fui para a rua para vocês terem o direito de... Eu fui para a rua para vocês terem o direito de protestar, né? E a minha filha disse que lembrou de mim, e aquilo me emocionou, né? Eu falei, caramba, e eu estou aqui alienada. O Brasil acabando, esse monte de moçada indo para a rua e eu aqui alienada. E aí eu comecei a procurar manifestações e tudo mais. As jornadas de 2013 deram uma esfriada, em 2014, mas aí veio a eleição, né? Aí quando veio a eleição, começa vai, quem é que não vai, e aí eu acabei entrando num grupo de WhatsApp que era para... já entre o primeiro e o segundo turno, que já era para apoiar o Aécio para a gente tirar a Dilma, né? E eu entrei nesse grupo de WhatsApp, fui em 3 manifestações, né, entre o primeiro e o segundo turno, e aí aconteceu a melhor, gravem isso, aconteceu a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Brasil. A Dilma ganhou. Foi a melhor coisa. Se o Aécio tivesse ganho, a gente estava na mão de bandido do mesmo jeito e ainda ia ficar feliz. Nós não estaríamos hoje reunidos.
né? Teria entrado tudo para debaixo do tapete novamente, e a gente continuaria falando de futebol, da vida de artista, né? Assistindo o Domingão do Faustão e achando que estava tudo certo. Graças a Deus, a Dilma ganhou, e aí a gente começou uma série de manifestações. E era assim, era muito engraçado, porque era uma atrás da outra, né? Era uma no dia 1º de novembro, depois a outra foi no dia 15 de novembro, foi bastante marcante essa do 15 de novembro para mim, porque foi a primeira vez que o caminhão do Vem Pra Rua e do MBL ficaram juntos, alinhados na avenida, né? Cada um com o seu público, mas bem próximos, e nós fomos juntos para a Praça da Sé, né? Na Praça da Sé, eu lembrei muito das diretas, né? E das vezes que eu apanhava da polícia na Praça da Sé, né? E então foi aí que eu conheci os meninos do MBL, e foi ali que eu conheci o pessoal do Vem Pra Rua. O pessoal do Vem Pra Rua era um pouco mais da minha idade, um pouco mais da minha linguagem, e eu acabei entrando e me envolvendo mais no Vem Pra Rua, e anos mais tarde, como vocês sabem, saí do Vem Pra Rua para disputar as eleições e depois vim para o MBL. Obrigado, Ade. Agora, passar a bola aqui para o André. André, quer fazer sua pergunta? Mas é claro, muito obrigado aí. Bem, Adelaide, a minha pergunta, né, ainda mais que surgiu agora uma curiosidade, mais escutando agora a sua história, né, como foi seu início na política, né, eu queria entender, ainda mais você que vivenciou os períodos da ditadura militar, por que tipo, você combateu eles, mas hoje você está mais no campo da direita, mais junto com o MBL, um liberal clássico, né? Sendo que sempre quando a gente tem a imagem daquelas pessoas que combateram a ditadura militar, a gente lembra sempre daquela guerrilha do Araguaia, né? Movimentos mais de esquerda, né? A minha curiosidade é essa, de verdade, eu realmente tenho interesse em saber por que uma pessoa que também combateu a ditadura militar, né? Que muitas pessoas no Brasil tende a ter essa visão, sim, de jogar a ditadura militar mais para o lado da direita, o que eu não irei negar, mas o que fez você combater a ditadura militar e depois se vincular à direita brasileira? Então, vamos lá. Assim, eu sempre tive alergia da esquerda. Tá? Sempre tive alergia da esquerda e eu vou até contar por quê. Quando eu era bem jovem, eu era muito engajada na Igreja Católica. Eu acho que tinha uns 15, 16 anos, eu era da juventude da Igreja Católica. E foi quando entrou o PT na história, e eles construíram, junto com a Igreja Católica, a teologia da libertação, que eu sempre achei um absurdo, que era padre falar de política. Padre não tinha que se meter para eleger Lula, né? E aconteceu um fato, né, numa das manifestações, que quando nós estávamos na Praça da Sé e a polícia veio com a cavalaria para dispersar a multidão, nós saímos correndo para a igreja, né? Que era um lugar onde a gente se refugiava para fugir da polícia. O padre fechou a porta, era um padre esquerdista, era um padre que defendia, mas ele fechou a porta e deixou a gente apanhar na porta da igreja. Nunca apanhei tanto na minha vida. Cheguei em casa toda acabada. Eles já falavam nessa época de invasão, padre falando de invasão, e eu sempre achei errado. Falei, gente, se o cara comprou, é dele, é propriedade privada, como é que algum padre está mandando invadir? Sabe, eram umas coisas assim que eu não colocava na minha cabeça. Mas uma confusão uma confusão normal para as pessoas, e é uma coisa que precisa muito ser dita, é o seguinte: quando nós começamos a lutar pelas diretas, não era a esquerda lutando contra a direita, eram os democratas lutando contra uma ditadura, né? A ditadura do Brasil, ela teve vamos dizer assim, algumas características interessantes, porque normalmente a ditadura tem um ditador, e aqui não. Aqui tinha alternância do poder, porque trocava o general. E eles eram realmente diferentes, um mais duro, um menos, eles eram diferentes, mas tinha uma coisa da não
era diferente, por exemplo, de um Chaves, que fica se perpetuando no poder pro resto da vida. Era uma coisa diferente, tanto que tem gente que chama de regime militar e não de ditadura militar, por causa dessa alternância. Aqui também tinha uma outra diferença, que a gente votava, tá? Não é que a gente não votava, a gente votava, só que a gente votava para cargos do legislativo, a gente não votava para cargos do executivo. Tá bom? Então, por isso que tem muita gente que fica brigando aí, se chama de ditadura militar ou se chama de regime militar, porque tinha essa diferença. Além disso, naquela época tinha 2 partidos. O PT ainda não era um partido. Então, tinha o movimento lá dos trabalhadores, mas ele não existia como partido. Então, existiam 2 partidos, que era a Arena e o MDB. Tá? O MDB era mais centro-esquerda e a Arena era bem direita. Tá? Mas o MDB não era de esquerda radical. Né? E tinha, porque os militares não permitiam que o comunismo ou que partidos de esquerda, né, tivessem representatividade. Então, não era permitido. Você não podia abrir um partido comunista, como hoje nós temos. Naquela época não podia. Então, a esquerda que queria não eleições diretas, a esquerda não queria nem eleições diretas, nem democracia, ela queria a ditadura do proletariado, ela sonhava com uma Cuba aqui. Na época, Venezuela não era o que é hoje, mas eles sonhavam com a Cuba implantada aqui no Brasil. E eles acreditavam, né, vamos dizer, na luta armada como forma de solução de conflito. Eles acreditavam nisso. Então, era guerrilheiro, era assaltar banco, era sequestrar embaixador. Esse era o modus operandi dessa esquerda que estava no submundo da política naquela época, que era a dona Dilma, que hoje vive dizendo que lutava pela democracia. Lutava uma ova. Quem lutou pela democracia fomos nós. Eles estavam lutando por outra coisa. Né? Quando eles viram que o comunismo não tinha aceitação popular, aí eles deram uma torcida no negócio. Mas existia, né, uma força política, como existe a nós hoje, conservadores, de direita, que respeitavam a propriedade privada, que não eram estatizantes, porque, inclusive, o próprio Exército era tremendamente estatizante. As maiores estatais foram criadas no regime militar. Então, muita gente acha que era direita contra esquerda naquela época. Não, não era. Era democratas contra a ditadura. Um regime, se não totalmente ditatorial, era um regime de supressão de direitos democráticos. Né? Então, a gente tem que separar isso, porque quem estava lutando pela democracia, pelas diretas já, meu amor, não era o PT, nem era o PCdoB. Tá? Quem estava lutando por isso era uma outra faixa de pessoas que somos nós, que nos identificamos. Naquela época, a gente nem falava em direita e esquerda, a gente falava em comunismo. Né? A gente falava em democracia e comunismo, mas a gente não tinha essa direita e esquerda. A gente não falava muito nesses termos. Tá? Mas a verdade de quem viveu, para qualquer pessoa você pode perguntar, era isso. A esquerda vivia no submundo da política, ela não estava assim nas ruas trabalhando como nós conhecemos hoje. Olha, professora, realmente eu não conhecia mesmo essa sua história, não conhecia esse seu lado. Realmente é muito bacana de verdade ouvir isso, porque eu que saí recentemente do ensino médio, nunca em toda a minha vida que eu estudei no ensino médio, escutei meu professor falando de alguma pessoa, algum personagem que lutou contra o regime militar ou ditadura e não levantava uma bandeira de esquerda, sabe? E realmente falta mesmo pessoas assim, né? É como o professor Panelli nos ensina nas aulas dele, né? Que quando você é de direita, você entra na faculdade,
você tem que falar que você é de direita, mas antes você tem que falar que você não apoia a ditadura, que você não apoia o Pinochet, que você não apoia essas figuras caricatas, né? E, de verdade, espero que um dia o seu nome esteja escrito no nosso livro de história, professora. A gente precisa assim. Mas nós éramos em muitos, viu? Não era assim, não, porque era uma pequena parcela. Na verdade, a esquerda era uma pequena parcela. Tanto que eles não conseguiram, até hoje, convencer ninguém que o comunismo é melhor aqui no Brasil. Ninguém acha isso. Ninguém acha o socialismo melhor. Eles construíram todo vamos dizer assim, uma narrativa de vilão, que eles são bonzinhos porque eles gostam do pobre, que eles não gostam, que eles lutam pelo pobre, que eles não lutam, né? E quem é de direita é malvado, quer mais que pobre se dane, e e gosta de rico, de banqueiro. Isso é narrativa, isso é narrativa. A verdade está muito longe, né, dessa descrição aí de direita e esquerda que se dá aqui no Brasil por imposição de uma narrativa comunista. Tá certo. Eu estou passando a palavra agora para outro perguntar agora. Adelaide, eu vou perguntar. Primeiramente, é uma honra tê-la conosco aqui. E eu vou perguntar mais sobre a atuação política na época do impeachment do Collor. Se é mais ou menos como era o impeachment da Dilma. Se é parecido e como que eram as pessoas que lutavam contra. Se é mais à esquerda, mais à direita, que são as curiosidades que eu tenho. Tanto as diretas, vou fazer algum paralelo sobre esses grandes movimentos, tá? As diretas, elas aconteceram no meio estudantil, primeiro, né? Nós éramos estudantes secundaristas, eu tinha recém entrado na faculdade, nessa época, e era mais ou menos esse público que mais ia para a rua, porque jovem é assim mesmo, né? A gente se arrisca mais, né? E era um risco, naquela época era um risco grande, né? Você ir para a rua e confronto com a polícia, eram confrontos bem ruins. De vez em quando tinha infiltração de esquerdista, e aí caía sempre, uma das coisas que eu odiava na esquerda era isso. Aparecia esquerdista, era fatal. Ia ser saque de lojas, ia ter quebra de banco, ia ter apedrejamento, era um horror. Bom, ele começou, primeiro, as diretas começaram ali no meio estudantil e foram se avolumando, e o MDB, que era o outro partido, que não era o partido da situação, né, vamos dizer, dos militares, que era a Arena, o MDB, ele comprou essa pauta. E aí, grandes nomes, né, como Ulisses Guimarães, como Mário Covas, né, o avô do Covas, que foi prefeito aqui, grandes nomes do Brasil compraram essa pauta. E aí, quando eles compraram essa pauta, isso começou a ser discutido no Congresso. Lembre-se, a gente votava para o Congresso, né? Então, o Congresso começou a falar sobre isso, né? A cobrar, a sofrer pressão, aquela coisa toda para que isso não acontecesse. Isso foi durante anos. Mas, no final das contas, o MDB conseguiu esta pauta e, como os militares, mais no final, queriam dar uma capa de democracia, né? Tanto que a gente tinha eleição, eles permitiram que a gente fosse, começou a ficar mais séria, maior, teve uma vez que reuniu 1 milhão de pessoas no Anhangabaú. Então, quando aquilo começou a acontecer, o partido, né, o MDB, os políticos, começaram a ajudar. Então, ajudava a gente com ônibus para a gente ir, para reunir as pessoas para ir para lá. Então, começou meio que uma organização partidária, né? E que impulsionou as diretas, e, por fim, por um acordo, a gente teve ali a primeira eleição indireta de um civil, e depois virou eleição direta, como nós conhecemos hoje, né?
Este foi uma característica. No impeachment do Collor, a coisa aconteceu dentro do Congresso. Quando vamos dizer, os caras pintadas começaram a sair na rua, nós fomos, vamos dizer assim, arregimentados já pela política. Os políticos, primeiro, pensaram no impeachment, e o povo foi chamado e respondeu, né? O Collor fez uma besteira, né? Ele achava que ele tinha, porque ele era jovem também, né, naquela época, e ele achava que ele tinha muito apoio popular, porque ele tinha tido uma ótima votação. E ele achou que ele tinha apoio popular, então ele falou assim, olha, todos, vai ter uma mobilização, todo mundo marcando mobilização, naquela época, né, marcando mobilização, ele falou assim, olha, todas as pessoas que me apoiam saiam de verde e amarelo nas ruas. E aí, todos saíram de preto. Todo mundo foi para a rua de preto, com a cara pintada de verde e amarelo. Então, foi essa virada que o povo, né, que as pessoas deram, mas a coisa já estava acontecendo dentro do Congresso. E aí, foi muito rápido, ele foi empichado, bastante rápido, né? Já na da Dilma, já foi completamente diferente. O Congresso teve uma resistência muito grande, os partidos políticos tiveram uma resistência muito grande de embarcar no impeachment da Dilma. Por quê? Porque eles estavam recebendo mensalão, gente. Eles estavam mamando no petrolão, né? Essa turma toda, quer dizer, assim, não vamos falar essa turma toda, vamos falar 80% do Congresso. Estava. É essa a verdade. E continuam. Troca governo, sai governo, eles continuam mamando. Entra PT, sai PT, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro. E roubando. É essa a questão. Então, eles resistiram muito a essa pauta das ruas. Mas aí a gente teve o auxílio das redes sociais. A gente começou a organizar por WhatsApp. A gente fez um post, começamos a fazer um evento no Facebook, né? Que era um evento, na verdade, o Facebook tinha construído aquilo para você marcar aniversário, né? E aqui a gente marcou, foi manifestação. Eu lembro que eu Vem para a Rua teve no Facebook dele um evento com 6,5 milhões de convites, 6,5 milhões de convites. Não, chegou uma hora que o Facebook fechou a porta, né? Que chegou a cair. E depois eles subiram de novo, porque era convite demais, não estava preparado para isso, né, o sistema. Mas a gente tinha o WhatsApp, já as redes de WhatsApp, e Telegram, que naquela época a gente também usava muito Telegram. A gente tinha as redes e a gente tinha o Facebook, que foi assim, e aí foi um rastilho de pólvora, e o povo sem bandeira de partido, sem bandeira nenhuma, o povo fez o Congresso virar voto a voto, vocês lembram disso? A gente batalhando voto a voto pelo mapa do impeachment, que o Vem para a Rua fez. Todo mundo trabalhou nesse mapa, e aí o MBL fez a marcha até Brasília, fez o acampamento. Então, nós utilizamos, e aí eu até aconselho que leiam esse livro da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, que ele fala sobre as várias, né, ele dá 98 técnicas de manifestação não violenta, né, ele fala nesse livro. E a gente usou todas, eu acho que a gente usou naquela época todas as maneiras de manifestação não violenta para convencer o Congresso todo de virar o voto. Então, foi ao contrário do que foi no Collor. O Collor começou no Congresso e veio para o povo, e o povo acendeu. Na Dilma foi o contrário. Foi o povo que foi para a rua e pressionou os deputados, e aí os deputados responderam, né? Esse do Bolsonaro vai ser
também do povo, mas eu acho que vai ter um componente grande dentro do Congresso, né? Vai ser outro assunto, vai ser uma coisa diferente. Mas houve uma diferença grande entre esses 3 grandes movimentos que a gente teve no Brasil. É isso mesmo, obrigado, Adelaide, por ter sanado minha dúvida. Valeu. Bom, muito bom. Agora, passar ali a nossa palavra para o nosso querido Eduardo Luca. Faça a sua pergunta, cara. Então, Adelaide, eu queria perguntar quanto à questão de como foi a experiência de ter entrado diretamente na política, tendo se candidatado com o Arthur, e se a senhora pretende fazer o mesmo daqui para frente, ou foi só dessa vez? O que a senhora achou desse período? Bom, eu tinha sido instada já algumas vezes para entrar na política. E eu sempre respondia que eu, na política ativista, eu conseguia virar mais voto do que um voto que eu seria lá no Congresso. Eu sempre respondia isso. Ah, não, mas se eu for eu aqui trabalhando, malhando os caras nas redes e tocando um caminhão de som na porta dos caras, fazendo ativismo que a gente faz, né, aqui nos movimentos, eu consigo virar mais voto do que quem está lá. Sempre respondi isso, veio 2016, eu não fui, depois veio 2018, eu também não fui, e aí veio 2020. Quando veio 2020, a coisa estava um pouco diferente para mim. Primeiro, eu comecei a observar muito o trabalho do Kim. E aí eu vi que um deputado não é um voto. Um deputado é todo um trabalho. Um deputado, ele defende pautas. Então, não é só aquela coisa do alguém põe uma pauta lá e eu digo se é sim ou se não. Você entendeu? Eu percebi no trabalho do Kim que existia um trabalho importante na política. Mas mesmo eu falei, não, agora eu não vou não, porque eu não queria ficar na política municipal. Eu fiquei pensando, não, então vamos ver, vamos construir alguma coisa. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, então estava bem envolvida com o meu trabalho, era diretora de vendas da Lopes, que é uma imobiliária aqui de São Paulo. E aí eu meio que deixei passar. Quando o Arthur veio falar comigo, primeiro eu me apaixonei pelo Arthur, né? Porque meu Deus, como ele é legal. E assim, antes, quando eu conheci o Mamãe Falei, falei, nossa, gente, que moleque encrenqueiro. Mas ele tem umas encrencas boas, mas ele é muito encrenqueiro. Ele vai levar um tiro um dia. De vez em quando eu assisti um ou outro vídeo dele, porque eu também não sou muito ligada em rede social, eu vi um vídeo ou outro dele, ele lá desafiando, apanhando na rua. Eu falei, gente, esse menino né? Até que ele se elegeu deputado estadual. Mas eu tinha uma impressão dele de um cara muito corajoso, muito firme nas determinações dele, assim, muito, vamos dizer assim, safo nas respostas, nas perguntas que ele fazia, eu gostava disso nele. Quando ele veio falar comigo, e a gente conversou bastante, cara, a gente já marcou, vamos marcar um dia para a gente conversar pessoalmente, para eu decidir se eu quero ou não embarcar com você em qualquer coisa, eu quero conversar com você pessoalmente. Nós estávamos na pandemia, estava começando a pandemia, acho que foi fevereiro de 20, por aí. Foi perto dos dias que você tem que se filiar. O Renan já tinha falado comigo em dezembro, mas eu não tinha levado muito a sério ainda, né? Eu fiquei naquela, vou, não vou. E aí, quando ele veio conversar comigo, eu sentei para conversar com ele e eu fiquei conversando com ele durante 3 horas. Fui lá na casa dele, no apartamento dele, nós ficamos conversando 3 horas. Cara, mas foi uma conversa tão boa, tão boa. Eu fiquei apaixonada pelo Arthur. Falei, nossa, esse cara é um cara muito legal. Ele tem ideias boas, ele tem convicções muito, sabe, muito boas, né? E aí ele falou, olha, eu tenho esse jeitão mais jovem, eu atinjo um público mais jovem, e eu queria alguém que me complementasse
né, que tivesse as mesmas ideias que eu, fosse de direita, e que tivesse esse outro lado, o lado mais feminino, o lado de mais idade, né? E eu acho que a gente pode formar um time bom, né? Tanto para o eleitor, como para o trabalho mesmo, do dia a dia, né? Se a gente for eleito, vai ser bom. E aí eu pensei, durante uns dias, conversei com a empresa que eu estava, com a Lopes, né, com os diretores da empresa, o presidente da empresa, e aí falei, eu vou, mas aí veio a pandemia muito forte, a campanha, a gente teve que ser comedido na campanha, a gente, no final, teve 40 dias só para fazer campanha, e mesmo tendo pouquíssimo tempo, não sendo conhecidos, a gente teve uma votação muito expressiva, né? E aí, quando terminou a eleição, a minha experiência com o MBL foi tão boa que aí, quando o Renan veio falar comigo para me chamar, para eu entrar no MBL e ficar no MBL mesmo como movimento, eu já tinha saído do Vem Pra Rua, porque o Vem Pra Rua, você, quando se candidata, é obrigado a sair do movimento. Eu já tinha saído, não estava em movimento nenhum. Aí ele veio me chamar e eu aceitei. Agora, eu pretendo, sim, ser ao legislativo. Não vou como vice do Arthur, a gente deve compor alguma coisa para o Arthur, para a gente ir com outro partido, vamos ver como é que faz. Eu quero ir para o legislativo. Só que eu estou entre estar aqui com o Arthur, como deputado estadual, que o Arthur é uma pessoa que eu amo muito, que eu respeito demais, ou ir lá e trabalhar com o Kim, que é a minha inspiração, né? E sair para deputada federal. Estou nesse sofrimento por enquanto, mas, por enquanto, vamos trabalhando na política, vamos fazendo o nosso trabalho aqui, e aí, um pouco mais tarde, eu decido ir qual dos dois que eu vou, mas com certeza eu vou. Pelo menos vou, nem que seja para quebrar a cara, mas eu vou. Que bom. Não, realmente é uma escolha muito difícil, mas que bom que... Espero que a senhora consiga, né, seguir com o que a senhora pretende fazer. E muito obrigado pela resposta também. Então, Adelaide, como a gente sabe, você fez uma longa explicação sobre a sua história, seu conhecimento sobre a política, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender com que raiz de pensamento você mais se encaixa. Você se encaixa mais com um pensamento mais conservador, um pensamento mais liberal, mais uma centro-direita? Onde você se encaixa mais? Vamos lá. Eu tenho um pensamento eu sou bem liberal na economia, mas tenho preocupações sociais. Eu acho que uma coisa que a gente construiu muito bem no nosso plano de governo aqui em São Paulo foi apresentar soluções liberais para problemas sociais. Eu acho que a gente pode, sim, apresentar, por exemplo, agora a gente está construindo o plano de governo do Arthur, né? E uma das coisas que a gente está discutindo, só para dar um exemplo para vocês, é a alocação social. Aí você fala o quê? Você vai sair distribuindo aluguel para as pessoas, para elas pagarem o aluguel? Não. A alocação social é um grupo de investidores ou um construtor, ele constrói um prédio, obviamente ele vai ter um incentivo fiscal para aquele prédio custar o suficiente para dar a conta certa, ele constrói um prédio, e ele durante, sei lá, ele faz um contrato de 20 anos, ele é obrigado a alugar preço acessível para a locação social. No prazo final de 20 anos, ele pega o apartamento de volta e vende, reforma e vende, né? Essa conta fecha, eu sou do mercado imobiliário, por isso que eu falo isso, essa conta fecha, e essa conta resolve o problema de muita gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas que moram de aluguel, ouviram falar, lógico, que moram de aluguel na favela. Elas alugam um barraco de madeira por R$200, por R$300 no mês. E este valor é possível eu dar um apartamento para ela, morar com endereço, com dignidade, com saneamento básico, com tudo. Então, esses aluguéis, o pessoal invade prédio aqui em São Paulo e o dono do prédio, que não é dono, né? O cara que invadiu, aluga para as famílias.
que acontecia isso. Aqui em São Paulo, tem, gente, mais de 100 prédios que estão invadidos e nessa situação. Então, é possível soluções. E assim, esse investidor, ele vai ganhar dinheiro. Ele vai fazer aluguel social. Não tem quem constrói, construtores que constroem apartamentos de alto padrão, apartamentos de médio padrão, e tem os construtores que fazem prédios populares para Minha Casa Minha Vida. Você acha que ele não ganha dinheiro fazendo isso? Ele ganha. Então, eu preciso arrumar soluções sociais para um problema social, né? E que tem, vamos dizer assim, raízes liberais. Então, porque o mercado se organiza. Em Boston, eles tinham aproximadamente 13 mil moradores de rua. Eles construíram uma coisa parecida com isso, que é o Housing First, casa primeiro, né? Ter casa primeiro é a ideia, que tirou todos os moradores de rua e levou para apartamentos, para eles morarem em apartamentos. Aí você fala, mas aqui também tem os alojamentos. Alojamento não tem endereço. O cara entra à noite e é obrigado a sair de manhã. Alojamento é todo mundo junto, ele não tem espaço particular, eles são roubados lá dentro, infelizmente, uns roubam os outros, é uma desorganização. Por mais que tente organizar, a coisa não é organizada. Esse Housing First são investidores que construíram prédios e alugaram para a prefeitura colocar os moradores de rua. Aí você fala, mas aí é caro demais. Não, não é. Porque você hoje coloca toda uma estrutura de segurança, de assistência social, de médico na rua para atender as pessoas. Você coloca uma estrutura enorme hoje na rua. E se você colocar essas pessoas em casa, elas vão receber assistência, mas elas vão receber assistência da rede normal. Você não vai ter esse batalhão de gente. Se vocês vierem aqui no centro de São Paulo, vocês vão ver o batalhão de gente que tem para atender. Então, eu deixo de ter aquele custo, e aquele custo de segurança, né? Que ali tem traficante, ali tem de tudo, né? Drogas, incentivo às drogas, inclusive, você tira essas pessoas da rua, elas têm endereço, e durante um período elas vão estudar, elas vão se profissionalizar, elas vão se tratar, se elas estiverem doentes, e depois elas saem dessas casas e dão lugar para outras pessoas que também estão necessitadas. Né? Elas vão viver, talvez num aluguel social, desse outro que eu falei, eles pagando aluguel, mas já tendo a sua própria casa, com a sua liberdade e com a sua, vamos dizer assim, com o seu desenvolvimento pessoal, protagonismo na própria história. Né? Então, assim, eu tenho um monte de ideias liberais para problemas sociais. Então, eu sou uma pessoa, sim, preocupada com o social, mas sou absolutamente liberal. Assistencialismo gratuito, assistencialismo que não acaba nunca, populismo, para mim, é um absurdo, né? Tem que ser tirado, né, da face da terra. Privilégio para político tem que ser tirado da face da terra. É um absurdo. Você, além de ter um salário bom, porque são salários bons, 20 mil, 30 mil, são salários ótimos, dá para viver muito bem, você ainda ter todos aqueles privilégios, então sou absolutamente contra privilégios. Né? Nos costumes, eu sou um pouco mais conservadora, né? Mas eu sou absolutamente aberta à diversidade. Né? Então, eu sou absolutamente contra racismo, acho racismo, além de tudo, uma tremenda burrice, uma enorme burrice, né? Porque é só um ponto de vista. Né? Tem um escritor, já lembro o nome dele, Isaac Asimov. Isaac Asimov fala sobre... ele tem um dos livros dele, que um alienígena chega aqui no Brasil, ele fala muito sobre vida em outro planeta, viagens interespaciais, de ficção, né? E ele fala de um alienígena chegando aqui e achando a gente horroroso. Ele falou, nossa, mas que bicho horrível, só tem 2 olhos. Nossa, eles têm... Imagina que para comer eles têm um buraco bem na frente do rosto. Então, imagina isso, sabe? O diferente, normalmente, a pessoa é normal o outro tender
a não aceitar. Então, a gente, vivendo numa sociedade que a gente vive, com a globalização da educação, da cultura, dos esportes, de tudo, né, do comércio, assim, eu acho tremendamente burro ser racista. Porque quem pode contribuir com a melhoria da minha vida, da vida da nossa sociedade, pode vir de qualquer lugar. Veja, os bolsonaristas odeiam os chineses, e veio da China quase a totalidade das vacinas, né? Mesmo as vacinas desenvolvidas em Oxford foi fabricada na China, né? Então, assim, é de uma burrice, preconceito, que eu acho enorme, né? Uma burrice enorme. Né? E, da mesma forma, o preconceito, ou com opção de gênero, ou com opção, sei lá, de vida, né? Tem gente que tem opção de vida completamente diferente da minha, né? A minha filha, ela brinca comigo, ela fala, mãe, eu sou hippie e você é patricinha. Porque eu tenho jeito, né? Eu adoro quadros na parede, né? Ela bota um tecido bordado, né? Por alguém. Então, cada um, ela picha a parede, ela acha lindo. Uma parede pichada, decorando a casa dela. Eu acho pichação ruim, eu não gosto. Mas aí são gostos pessoais. Agora, eu vou ter preconceito contra isso. Isso é de uma burrice. E além de tudo, extremamente antidemocrático, né? Não admitir o pensamento diferente, não admitir uma vida diferente, né? Uma vez me perguntaram, mas você é a favor do casamento gay? Eu falei, mas é lógico. Casamento é um contrato comercial, em que a gente estabelece quem tem direito a quê, né? No campo jurídico. Se eu pude escolher com quem eu queria me casar, por que as outras pessoas não podem escolher? Por que eu tenho que escolher para elas? Né? É como eu escolher para uma filha. Ó, filha, decidi que você vai casar com o vizinho aqui porque eu acho ele legal. É absurdo. Então, eu acho que essa coisa do direita-esquerda, liberal-conservador, eu acho que precisa ser... Acho que os conceitos estão mudando, o mundo está mudando. Se eu dissesse os meus rótulos, que é conservadora e liberal, vocês talvez não soubessem desses outros todos detalhes que eu acabei de dar, né? Então, eu acho que a gente precisa abrir mais a cabeça e entender que o mundo mudou e que as opções que a gente tem no mundo são muito mais diversas do que simplesmente direita, esquerda, branco, preto, né? Hétero, gay, né? Tem outras opções. Muito bom, Adelaide. Essa sua fala confortou o meu coração aqui, porque os meninos, eles já devem ter, daqui a pouco eles vão estar rindo aí, porque eu vivo falando que a nossa direita brasileira é muito quadradinha. Ela vive muito de manuais que acabam decaindo nesse erro que você comentou agora, de ser muito preto no branco, se você é liberal, você deve rezar uma cartilha. É basicamente isso. Eu não. Por outro lado, eu já acredito num liberalismo social. Entende? Eu já acho que, por exemplo, pensadores como José Guilherme Melchior têm muito mais a dizer sobre o Brasil, para a realidade brasileira, do que, por exemplo, Ludwig von Mises. Entende? O Mises escreveu aquilo pensando na realidade brasileira, em 13 milhões de desempregados e desigualdade social, tudo mais, como é aqui. Então, eu concordo com o que você falou. Eu acho que é, na verdade, um erro sistemático da nossa direita, que, com certeza, torço, né, pelo menos para que seja corrigido, e por isso pautas como essa que você falou da alocação social com o Arthur são perfeitas, eu gosto muito. Nós vamos trazer umas novidades, pelo menos na minha área, que é a área da habitação. Nós vamos trazer umas propostas bastante inovadoras. Amém. E pensando muito no social, porque aqui em São Paulo, eu sei que tem gente que não é de São Paulo, mas aqui em São Paulo é enorme, né? A capital é grande. A capital de São Paulo tem IDH dentro da mesma cidade. Nós temos em Moema um IDH igual ao da Suíça, e temos no Capão Redondo, ou no Itaim Paulista, um IDH do Congo.
Quem vive no centro expandido, mais desenvolvido, aqui do centro da cidade, vive 23 anos a mais do que quem mora no final da periferia. 23 anos. 23 anos a mais. E, então, por causa dessa realidade, a gente precisa, sim, discutir todas as soluções que a gente pode ter, porque eu não sei se você já leu, eu adoro ler temas religiosos e gosto muito de ler, eu sou uma pessoa bastante religiosa, e eu gosto de ter, assim, todas as visões, né, das religiões, respeito todas elas e gosto de ter. E tem um livro que chama A Cabala do Dinheiro, de um rabino, que eu vou lembrar o nome dele, daqui a pouco vem. Você lembra o nome do rabino, A Cabala do Dinheiro? Estou perguntando para meu marido. Não, eu vou lembrar. A Cabala do Dinheiro, que ele fala uma frase, que essa é uma das frases que foram mais fortes na minha vida. Desde que eu ouvi essa frase, nunca mais eu a esqueci. Não existe prosperidade individual. Existe riqueza individual. A prosperidade, ela tem que ser coletiva, porque você não pode ser feliz, rico, no meio da miséria. Você não tem nem com quem conversar, né? Se você tem em torno de você, você é rico, a tua casa tem tudo, e em torno de você é miséria. Você não tem nem com quem conversar, você não é próspero, você é só rico. Né? Então, a prosperidade é coletiva. E eu acho que a gente tem, depois de tanta tecnologia no mundo, depois da gente ter... Eu sou do tempo do papel carbono, né? Eu sou do tempo que eu estudei datilografia, né? Então, era que você comprava uma linha de telefone e você alugava, porque era tão cara que não dava para comprar. Era muito caro, custava assim o preço de um carro, né? Uma linha telefônica. Hoje, com essa democratização da tecnologia, com a democratização da comunicação, em que a gente está em todas as redes sociais, em que o mundo se globalizou, é muito burro a gente continuar com os mesmos conceitos do preto-branco e essa divisão absurda. Eu acho que a gente tem muito o que aprender juntos para construir um mundo melhor e construir realmente uma prosperidade grande para o país inteiro, que vai ser uma prosperidade coletiva de todos nós. Concordo muito com isso, né? O Melchior falava dessa... Lembrei o nome, é Newton Bonder, quem escreveu A Cabala do Dinheiro. Só pontuando aqui, você falou sobre a prosperidade coletiva, o Melchior falava de self-made man, que não existe o self-made man, um homem que se faz sozinho, isso não existe. Portanto, a gente tem esse negócio, né, nossa direita, principalmente nos campos mais ideológicos, de quase um asco a palavra social. Não pode existir, principalmente no país como o Brasil, é viver quase no mundo platônico das ideias, uma ideia que de nada a ver tem com o sólido, com a realidade das coisas. Por isso eu concordo muito com o que você deu. Essas ideias são muito boas, de fato. Obrigada. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? André? Eu só quero agradecer a presença da Adelaide no nosso quadro Entre Leões, que foi muito rico, esse bate-papo com a senhora aqui hoje, que admiro muito a sua pessoa, desde a época da campanha, que eu comecei a acompanhar o seu trabalho, e admiro muito desde essa época. Obrigada. Queria também agradecer também a sua participação aqui, viu, Adelaide? E realmente você não conhecia muita coisa aí que você falou, né? Muita coisa da sua história que você contou pra gente foi realmente fascinante, né? E também eu me lembro muito bem que em 2019, se não me engano, desculpa, 2019 não, foi no ano de eleições do ano passado, foi em 2020, eleições para prefeito de São Paulo. Como o tempo passa, hein? Eu já estava pensando em 2019. Ainda mais eu que acabei entrando agora para o curso de Geografia recentemente, entrei nesse ano, 2021. É um tema que me chama muita atenção também, a questão do plano diretor de São Paulo, que foi a primeira vez que eu ouvi falar no plano diretor, foi com o Arthur Duval e com você. Vejo também que você posta frequentemente nas suas redes sociais. E, bem, Adelaide, é isso. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Sim, eu também queria muito agradecer
a presença da Adelaide, muito gratificante estar aqui, né, participando dessa conversa também, né? A Adelaide que tem grandes experiências aí, muita história para contar, e a gente acaba nem conhecendo muitas vezes, né? Principalmente essas pessoas que nem sempre estão na frente da câmera falando no MBL, mas são muito importantes, né? E é isso aí, muito obrigado, Adelaide. Bom, primeiro agradeço vocês. Eu acho que a nossa história recente do país precisa ser melhor contada, né? Uma das coisas que a gente está fazendo aqui no MBL São Paulo, né, aqui no Nacional, vai sair uma história de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente vai estar fazendo um documentário maravilhoso que vai ser um presente para São Paulo, que vai contar a história de São Paulo. E aí a gente já começa a viajar querendo contar as histórias dos outros estados também, né? Mas eu acho que a gente precisa conhecer mais a nossa história, porque realmente hoje a gente não tem acesso à história. Hoje a gente tem acesso a narrativas, infelizmente, né? A verdade, ela ficou num canto esquecida, e ela está sendo transformada em narrativas. E isso sempre quem fez foi a esquerda, mas, infelizmente, a extrema-direita tem feito a mesma coisa. Está tentando reescrever a história, a esquerda queimando estátua, né? E a direita inventando fake news todos os dias. Eu acho que a gente tem que buscar a história, buscar a verdade, que é uma crença do conservadorismo, né? A verdade existe. A gente tem que buscar a verdade existe. Não é um monte de contação da história, ela existe, né? Existem vários ângulos e várias opiniões, mas a verdade existe. E eu acho que a gente tem que ir atrás dela e a gente precisa conhecer mais mesmo. Eu fico super feliz de poder contar um pedacinho da história que foi a história que eu vivi. Fico super feliz de contar para vocês. E agradeço demais o convite. Muito obrigado, Adelaide. E antes só de concluir, eu queria só pedir se você quer deixar algum espaço, quer alguma recomendação, ou então se você passar suas redes sociais aí, a pessoa quer te conhecer seu trabalho e tal. Tá. Então, quem quiser me conhecer, eu estou no Instagram e no Twitter como @ADOliveiraBR. Adelaide, né? ADOliveiraBR, nas redes sociais. E todo o MBL sempre, e atendo todo mundo na medida do possível, quem me manda mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho de ler, porque eu sou um pouco velha, então eu não leio toda hora ali as mensagens, mas eu sempre vou lá e dou uma olhada nas mensagens, então pode me mandar inbox, eu vou responder sempre, né? E se você quiser vir para a luta com a gente, vem, porque tem muito que lutar, porque nós temos um país inteiro para mudar. Está precisando de um monte de gente para mudar esse país inteiro. Perfeito. Mais uma vez, a última vez agora, obrigado, Adelaide, pela participação. Obrigado a todo mundo que participou aí, Eduardo, Diego, André. Peço aí para vocês aí que estão assistindo, deixar o like aí nesse vídeo, aquele negócio chato que sempre falam. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha aí para seus amigos no WhatsApp, todo mundo aí, se você gostou do conteúdo. É isso aí, um beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.